Olá! As oportunidades decorrentes do uso da representação do conhecimento através da combinação de fontes distintas da informação serão o nosso assunto hoje. Muitas vezes citamos a questão da transformação de dados em informações e também a geração de conhecimento que podem auxiliar o processo de tomada de decisão. É importante mencionarmos que o gerenciamento do processo informacional é muito mais amplo do que a simples utilização de ferramentas ou soluções de tecnologia da informação para sua aquisição. Até hoje, a grande maioria de todos os sistemas foi construída para processar dados ou informação. Engenheiros e analistas de sistemas estão agora igualmente preocupados com sistemas que processam conhecimento. A informação coletada de uma variedade de tópicos relacionados e não relacionados é conectada para formar um corpo de fatos que chamamos de conhecimento. A chave é a nossa capacidade de associar a informação de uma variedade de fontes diferentes que podem não ter nenhuma conexão óbvia e combiná-las de um modo que nos forneça algum benefício distinto. Quando as aplicações de sistemas são discutidas hoje, as palavras dados e informações ocorrem repetidamente. Encontramos a palavra conhecimento em algumas aplicações de inteligência artificial, mas seu uso é relativamente raro. Dados são informações em estado bruto, coleções de fatos que devem ser processadas para ter um significado. As informações surgem associando-se fatos em determinado contexto. Conhecimento associa informações obtidas em um contexto com informações obtidas em outro. Até hoje, grande parte dos sistemas tem sido criada para processar dados ou informações. Agora, entretanto, existe a preocupação com sistemas que processam conhecimento. Entendam também que o acelerado aumento da utilização de tecnologias de Business Intelligence reflete a tendência da utilização do conhecimento gerado. Apesar de tais tecnologias não gerarem de forma explícita o conhecimento, elas proporcionam o direcionamento das atividades humanas para tal. Através da análise estatística e de técnicas de modelagem, ela é capaz de descobrir padrões de relacionamento escondidos nas grandes bases de dados que são extremamente difíceis de serem analisadas. Há ainda diversas outras soluções de tecnologia da informação voltadas para a obtenção da informação, como, por exemplo, temos a grande capacidade de busca que navegadores web disponibilizam, a qual está relacionada a buscas extremamente eficientes e rápidas em milhares de servidores sobre determinados assuntos. Isso possibilita oferecer também a oportunidade de execução de comparações de dados da organização relacionados a determinado assunto com dados similares de outras organizações. Dentro do contexto de sistemas de informação, o relacionamento entre algumas ferramentas de BI pode ser representado da seguinte forma. Os sistemas de processamento de transações e sistemas de informações gerenciais realizam a captação de dados no meio ambiente, realizando o processamento destes em saídas. O conjunto de dados e informações por eles processados podem ser transferidos para os data warehouse ou data mart, conforme o contexto da organização. A partir disso, as ferramentas de OLAP e Data Mining realizam a extração de informações de interesse com base na identificação de padrões entre dados. Essa informação de interesse é classificada como implícita, não trivial, previamente desconhecida e potencialmente útil. Uma das grandes frustrações dos administradores reside no fato de não poderem utilizar em suas decisões dados e informações já coletadas pelos sistemas transacionais e gerenciais. Tal fato ocorre basicamente porque essas necessidades de informação dificilmente podem ser planejadas e os recursos disponíveis fazem com que, quando as solicitações surgem, haja sempre uma demora da área da tecnologia em respondê-las, por meio de geração de novas consultas e relatórios ou alteração de relatórios já existentes. Normalmente, essas necessidades de informação são altamente perecíveis. Bastam alguns dias ou mesmo algumas horas para que, caso não atendidas, tenham de ser abandonadas ou deixem de ser úteis e relevantes. Além disso, na maioria das vezes,
o relatório obtido evidencia a necessidade de novas modificações ou de emissão de novos relatórios. Uma das características, portanto, deste processo é a possibilidade constante da próxima pergunta, o que é altamente interativo. A solução desse problema está surgindo com a existência de áreas ou setores da organização, como biblioteca, arquivo ou centro de informação, com profissionais qualificados no processo de guarda e recuperação da informação, possibilitando que processos relacionados a buscas recorrentes de um mesmo grupo de dados ou informação a essas áreas sejam documentados e viabilizados, processos que possibilitem a automatização destas buscas. A utilização das saídas oferecidas pelos sistemas de informação pode não contemplar de forma completa as necessidades dos usuários. Essas saídas, como relatórios, por exemplo, podem servir para gerar novas demandas, que detalhem os relatórios iniciais ou realizem outras formas de agrupamento. Através dos centros de informação, é possível que os usuários tenham a possibilidade deles mesmos obterem a complementação necessária. E para a implementação de um centro de informação, é necessária a disponibilização dos seguintes recursos: criação de uma equipe, normalmente vinculada à área de TI, encarregada de treinar os usuários e dar-lhes assistência e suporte técnico, sempre que necessário. Utilização de ambientes e linguagens avançadas, destinadas a usuários finais, com condições de geração de relatórios, gráficos, análises estatísticas, simulações de modelos financeiros, entre outros. Recursos de tecnologia da informação, como hardware, software, banco de dados e telecomunicações. Geração de banco de dados específicos para essa finalidade, com condições de acesso a tabelas com dados de conteúdos sintéticos e possibilidade de consultas a tabelas com dados de conteúdos mais analíticos. E procedimentos de controle e segurança, que evitem o acesso por pessoas não autorizadas. Este cenário, relacionado a uma unidade de informação, também pode originar novos projetos relacionados à identificação das necessidades de informação ou conhecimento, tendo em vista que uma grande demanda poderá gerar uma oferta. Softwares destinados a tais setores também devem oferecer subsídios que permitam a criação de um histórico de buscas realizadas e a consequente identificação dentro de padrões frequentes de solicitações realizadas. Além da geração de novos projetos, existe também a questão do processo de aprendizado, necessário para o crescimento da organização e é referente a aprender com as novas informações e conhecimentos e não apenas utilizá-las. Esse processo representa toda a complexidade dos sistemas humanos, pois não trata apenas do aprendizado de funcionários sobre conhecimentos já dominados pela organização ou por algumas pessoas desta. Demanda esta que pode ser suportada pela TI através de soluções de e-learning, por exemplo. As soluções de e-learning relacionadas à metodologia de ensino oferecido pelas tecnologias da informação e são referentes ao aprendizado não presencial. Oferecem a possibilidade da aquisição do conhecimento explícito, tendo em vista que o conhecimento tácito está vinculado à mente humana. Ambos tipos de conhecimento são muito importantes dentro de uma organização, sendo que ações no campo do conhecimento tácito são raras. O conhecimento tácito refere-se às experiências, práticas e métodos que cada pessoa possui. Esse conhecimento não pode ser facilmente catalogado, estruturado e transmitido. De forma contrária, o conhecimento explícito pode ser facilmente codificado e transmitido, podendo estar estruturado num software, numa apostila de treinamento, num guia, entre tantas outras formas. Um sistema útil para esse processo de aprendizagem é a categoria de sistemas simuladores, que permitem aos gerentes e demais colaboradores da organização que necessitem tomar algum tipo de decisão a possibilidade de criação de cenários. Esses cenários irão fornecer o aprendizado necessário para a posterior consecução do cenário em formato real, ou ainda, realizar várias tentativas até encontrar a que proporcione os melhores resultados. A existência no mercado de ferramentas para o gerenciamento de conteúdo ou ferramentas de gerenciamento eletrônico de documentos pode auxiliar a associação de informações distintas obtidas em contextos distintos, gerando conhecimento.
Tais ferramentas são utilizadas para armazenamento de vários tipos de arquivos, os quais são classificados e indexados, permitindo a recuperação de conteúdo. Um exemplo de sua utilização é a integração com sistemas de CRM. Novos conteúdos disponibilizados por clientes, como um e-mail, um arquivo contendo um contrato, uma gravação de voz realizada a partir de um contato telefônico ou até mesmo um fax, podem ser classificados e indexados, permitindo a associação dentro de uma das áreas do sistema CRM. No ambiente dos negócios, os colaboradores sentem o reflexo das transformações causadas pela gestão do conhecimento, tendo em vista o bombardeio constante de informações por diversos tipos de mídias e, em sua maioria, devido à conexão ao resto do mundo por meio das tecnologias da informação. As principais preocupações das organizações, neste momento, são quanto à estabilização do mercado, projetos de ERP e projetos para a internet, como grandes portais. A maioria das organizações ainda não começou a desenvolver projetos envolvidos na área de gestão do conhecimento, que não é um fim em si, mas uma sequência de estratégias para refletir a competitividade da organização. Estimativas de especialistas internacionais da área são de que nos próximos anos as organizações irão gastar mais com gestão do conhecimento do que com consultoria, serviços, sistemas, produtos ou gestão da qualidade. O conhecimento existente na organização também pode ser utilizado por outras organizações. Portanto, existe um valor agregado ao conhecimento possível de geração de receitas. É claro que a utilização possa ser muito específica, mas existindo o interesse de ambas as partes, ou seja, da organização que já possui o conhecimento e daquela que não possui e tem o interesse em adquirir, a negociação pode ser realizada. Esta área é denominada por mercado do conhecimento. Para uma organização fazer parte do mercado do conhecimento, é necessário que, ao fornecer conhecimento, tenha um dos seguintes objetivos: receber algum retorno financeiro, propiciar a definição de algum padrão de mercado ou métrica, através da qual obtenha respeito e consideração de uma parte da sociedade relacionada ou de uma outra organização específica, e receber um retorno em forma de conhecimento, complementar ao cedido ou de outra área que tenha interesse, fornecidos pela organização parceira na negociação. A caracterização pelo sucesso ou fracasso no processo de geração, utilização e disseminação do conhecimento dentro de uma organização pode ser avaliado através da evolução do seu intelecto, ou seja, avaliando se o sucesso organizacional está ocorrendo em termos de mercado e se esse, de alguma forma, está relacionado ao aumento das competências relacionadas ao uso dos seus dados, informações e conhecimento produzido. Esse uso pode ser medido através da obtenção de índices de contribuições para a ampliação da base contida nos gerenciadores de conteúdo, diminuição do tempo médio de respostas às solicitações contidas no CRM, entre outros fatores. Podemos dizer que os avanços decorrentes da utilização dos sistemas de informação para a gestão do conhecimento os tornam, dentro de um contexto mundial, um produto dos mais importantes para as organizações. E para finalizarmos, tenhamos em mente também que, além dos diversos benefícios para uma organização, é muito importante a sábia utilização dos sistemas de informação também para o desenvolvimento da melhoria das condições de vida do homem. Até breve!